23. Abra lá, por favor. Mateus capítulo 22, verso de 23 a 33. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós temos um costume nobre aqui na igreja, que nós chamamos de pregação expositiva. Deus tem colocado no nosso coração esse método, que não é uma novidade, a Bíblia ensina, de escolhermos um texto da Bíblia, um livro da Bíblia, e a gente tem a responsabilidade de pregá-lo capítulo por capítulo, versículo por versículo, pois nós cremos que essa é a maneira que a igreja aprende as Escrituras, e ao mesmo tempo o Espírito Santo vai ministrando em cada coração. E é dessa maneira que Deus nos fala. Romanos 10:17, Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem que ser lida, explicada e aplicada em nossas vidas. E nessa noite, pela graça de Deus, eu quero fazer uma exposição de Mateus capítulo 22, verso 23 a 33. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Verso 23. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Nós nos sentimos tão pequenos, ó Deus, através da Tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria. Pedimos, ó Deus, que nesse momento o Espírito Santo possa iluminar nossa mente para entender as sagradas letras, para entender as Escrituras e aplicá-la na nossa vida. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre o nosso coração, porque se não for por Teu Espírito, se não for através do Teu Espírito, nada saberemos, nada aprenderemos, ó Pai. Mas nesta noite queremos ouvir a Tua voz através da exposição das Escrituras. Nós oramos agradecidos pela oportunidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Mateus capítulo 22, verso 23 a 33. O assunto desse texto, desse trecho, eu poderia denominar assim: realidades incontestáveis. Porque aqui Jesus, ele vai defender algumas doutrinas que os saduceus não acreditavam. Mas vocês vão ver diante desse debate, Jesus reafirmando e Jesus demonstrando que certas doutrinas que a gente vai ver aqui são verdades incontestáveis, infalíveis, intransponíveis, verdades que foram na época de Cristo e que continua hoje, no pleno século 21, na era chamada pós-moderna. Mas, entretanto, Mateus capítulo 22, nós poderemos colocar o seguinte nome: a defesa do rei. Porque em Mateus capítulo 22, grupos específicos chamam Jesus para o debate.
E Jesus, ele precisa fornecer respostas para perguntas espinhosas. Por exemplo, do verso de 1 a 14, nós vimos as parábolas das bodas, uma parábola que Jesus expôs, condenando e denunciando a condição espiritual da nação de Israel. Verso de 15 a 22, nós vimos aqui os herodianos fazendo uma pergunta política sobre impostos, quando eles perguntaram para Jesus, olha, é lícito pagar tributo a César? E Jesus dá uma resposta fantástica. Hoje, um outro grupo chamado saduceus, eles fazem uma pergunta doutrinária sobre a ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, mas aí Jesus, ele explica o que é a ressurreição bíblica. Verso 34 e 40, domingo que vem, se Deus quiser, nós veremos um escriba fazendo uma pergunta ética sobre a lei, perguntando para Jesus qual é o primeiro e maior mandamento. E verso 41 a 46, nós veremos os fariseus fazendo uma pergunta pessoal sobre o Messias. Então, gente, capítulo 22 é um capítulo recheado de debate. É um capítulo que tem perguntas e respostas, e através desse capítulo, Jesus nos ensina muitas coisas, muitas coisas. Pois bem, para se situar no contexto, nós estamos aqui naquela semana chamada Semana da Paixão. Essa é a última semana em que Jesus estava vivo. É a última semana antes da sua crucificação. E, por exemplo, eu tenho vos falado que quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós pegamos as 4 narrativas, a gente consegue construir aquela semana chamada Semana da Paixão. Por exemplo, no domingo, Jesus ele chega em Jerusalém e ali tem a entrada triunfal em Jerusalém. Jesus entra na cidade, ele é aclamado rei, as pessoas o acolhem. Na segunda-feira, no dia seguinte, Jesus ele vai para o templo e ele faz a segunda purificação do templo. Ele faz uma faxina no templo, ele expulsa aqueles mercenários e ali ele causa uma grande polêmica. E na terça-feira, no dia seguinte, ele volta para o templo e acontece algumas controvérsias. Por exemplo, vocês viram que Jesus foi questionado sobre com qual autoridade ele ensinava, e Jesus fornece uma pergunta, e todos esses debates de Mateus 22 é lá dentro do templo. Então, terça-feira foi um dia controvertido para Jesus, em que ele teve que dar resposta para os seus inquiridores. Pois bem, eu quero fazer uma exposição do texto, gente, do verso 23 a 33, e eu gostaria muito que você mantesse a sua Bíblia aberta, que eu quero explicar para vocês algumas questões aqui que a gente precisa entender. Olha no verso 23, é na sua Bíblia, que diz assim, naquele dia, isso é, naquela terça-feira, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, até aqui, quem é esse grupo? Os saduceus. A gente já viu quem são os herodianos. Agora, quem é esse grupo que se aproxima de Jesus para fazer essa pergunta capciosa e espinhosa? Os saduceus, gente, era um partido político religioso. Era um partido bem pequeno. Era um partido bem pequeno, era menor, só que era um grupo bem encardido, era um partido pequeno, mas que fazia um grande barulho. E eles tinham grande influência na sociedade de Israel naquela época. Os saduceus, eles eram os intelectuais da época. Eram os informados, porque eles adotaram a filosofia grega, lá de Platão, Sócrates, Aristóteles. Eles eram influenciados por toda a filosofia grega, por toda a filosofia dos romanos. Por isso, eles eram destacados como os intelectuais, os grandes pensadores da religião judaica daquela época. Eles eram materialistas, isto é, eles acreditavam só nessa vida. A vida terrena, morreu, acabou. Morreu, acabou. Eles eram os grandes burgueses da sociedade israelita, isso é, os saduceus era um dos homens, era um dos grupos mais ricos da nação judaica. E devido a essa capacidade financeira, eles manipulavam muitos setores da sociedade israelita por causa do dinheiro que eles tinham.
Eles eram seletivos, eles acreditavam, olha só que interessante, eles acreditavam só no Pentateuco. O que é Pentateuco? São os primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles acreditavam, meus amados, só nos escritos de Moisés. Agora, no restante do Novo Testamento, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, eles rejeitavam. Então, eles eram seletivos. Eles eram aquele tipo de pessoa, olha, eu acredito só em algumas coisas da Bíblia e outras não. Então, eles acreditavam só naquilo que os interessava. Eles eram liberais. Liberais no sentido aqui, no sentido doutrinário, meus amados, que eles não eram conservadores. Eles não eram ortodoxos, eles não acreditavam de coração nas Escrituras e nos valores do reino de Deus. Por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam na existência do Espírito, eles não acreditavam na existência dos anjos, eles não acreditavam na vida após a morte. Extremamente materialistas, apesar de tanta informação na cabeça. E eles eram extremamente racionalistas, isto é, eles não acreditavam em nada no qual a razão não podia explicar. Interessante, né? Eles eram materialistas. Interessante que antes do grande evento chamado Iluminismo, que é um evento que aconteceu na Europa, em que as pessoas começaram a viver assim, olha, se a minha cabeça não pode explicar, eu não vou acreditar. Se existe alguma informação sobre milagre, mas isso a minha razão não consegue explicar, eu não crerei. Isso é fruto do iluminismo que aconteceu na Europa. Mas é interessante que bem antes disso acontecer na Europa, os saduceus já se comportavam dessa maneira. É por isso que eles não acreditavam na existência do Espírito, em anjo. Isso é, aquilo que não dá para explicar, aquilo que não dá para categorizar na minha cabeça, na minha razão, eu não crerei. Isso é, os saduceus era aquele tipo de grupo que não acreditava em milagres, não acreditava no sobrenatural. Gente, esse era os saduceus, um grupo materialista, intelectuais, burgueses, manipulava as pessoas através do seu dinheiro, liberais, não acreditavam em toda a Bíblia, selecionavam só o que interessava. Esse era o grupo que chegou diante de Jesus, questionando a Jesus. O pastor John MacArthur, que é um comentarista, ele nos ajuda a entender o contexto desse grupo. Ele escreveu assim, abre aspas, os saduceus eram conhecidos pela sua negação das coisas sobrenaturais. Eles não criam na ressurreição dos mortos, nem na existência dos anjos. Ao contrário dos fariseus, rejeitavam a tradição humana e zombavam do legalismo. Aceitavam apenas o Pentateuco como possuidor de autoridade. Tendiam a ser membros ricos, aristocratas da tribo sacerdotal, e nos dias de Herodes, sua seita controlava o templo, embora fossem em menor número que os fariseus. Os fariseus e os saduceus tinham pouco em comum, olha que interessante. Os fariseus eram ritualistas, os saduceus eram racionalistas, os fariseus eram legalistas, os saduceus eram liberais, os fariseus eram separatistas, os saduceus faziam concessões e eram oportunistas. Ainda assim, eles se uniram em oposição contra Jesus. Então é interessante que muitos estudiosos dizem que os saduceus que administrava as finanças do templo. Por exemplo, quando Jesus fez uma faxina no templo, expulsando aqueles mercenários, isso prejudicou profundamente o orçamento dos saduceus, o dinheiro que entrava. Então, eles manipulavam o templo e a sociedade naquela época. Então, olha só o verso 24 na sua Bíblia, verso 24 a 28, eles se aproximam de Jesus para fazer uma pergunta, mestre. Olha que educação refinada, né? Mestre, Moisés disse, aí eles vão recorrer ao texto de Moisés, se alguém morrer, não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição,
de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Olha a pergunta desses saduceus. Eles estão recorrendo a um texto lá do Antigo Testamento que eu vou apresentar para vocês. A questão é o seguinte, é uma referência ao levirato, encontrado em Deuteronômio capítulo 25. O que é levirato? Era uma lei que existia no antigo Israel. O termo levirato vem do latim levir, que significa o irmão do marido. Era uma lei que tinha na sociedade judaica naquela época, que se uma pessoa, se um homem morresse e não deixasse descendência, a mulher teria que casar com o irmão do doente que se foi. Então essa era uma lei para poder permanecer a geração e a descendência. Essa era uma provisão para assegurar que as linhagens familiares seriam mantidas intactas e que as viúvas seriam cuidadas. Sabe por quê, gente? Porque naquela época não existia pensão. Naquela época não existia viúvas pensionistas. Então, para que aquelas mulheres não morressem de fome ou rejeitadas, essa lei foi colocada ali na sociedade de Israel. O levirato, gente, está em Deuteronômio, capítulo 25, versos de 5 a 10. Deixa eu só ler o texto sagrado para você entender essa lei lá do Antigo Testamento. Diz assim: se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho. Não podia casar com qualquer um. Alguém de fora da família, seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então tinha que ser isso. Então a pessoa não podia casar com um estranho ou com um estrangeiro. Tinha que casar com alguém da família, o irmão da pessoa que se foi. Aí diz assim: porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome do seu irmão Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser: não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto, e protestará dizendo: assim se fará com o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. Então, gente, essa era a lei do levirato. Então, se uma pessoa morresse e não deixasse filho, o irmão deveria casar com a viúva para manter a descendência. Essa era uma lei, gente, lá do Antigo Testamento, uma lei civil que Moisés ensinou ali no Antigo Testamento. Aí tá. Aí os saduceus, crendo nisso, conhecendo muito bem essa lei, eles levam essa lei para Jesus. Para Jesus resolver o dilema. Essa mulher casou várias vezes e morreu. Ela também morreu. E na ressurreição? Ela vai ser esposa de quem? Do número 1? Do número 2? Ou talvez do 7º? Essa era a grande questão. Mas olha só a resposta de Jesus, verso 29 na sua Bíblia. Jesus respondeu: errais. Na minha tradução está assim: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Errais, diz algumas traduções mais antigas na língua portuguesa, errais em não conhecertes as Escrituras nem o poder de Deus. A resposta de Jesus aos saduceus foi que eles desencaminharam-se da verdade. Essa palavra errais, no grego, ela nos mostra uma questão de extraviar. Eles se extraviaram, eles se desviaram da verdade. E Jesus fala assim: vocês estão errando por não compreenderem as Escrituras. Aqui Jesus está reprovando a falta de conhecimento das Escrituras por parte dos saduceus, apesar de tanta influência intelectual. Eles eram os intelectuais, gente. Eles eram os grandes pensadores da época. E eles não tiveram a competência
de interpretar esse texto com coerência. Jesus estava reprovando a interpretação equivocada e distorcida dos saduceus no que tange o livro de Deuteronômio capítulo 25, porque Deuteronômio capítulo 25 está expondo uma lei, mas não está falando nada sobre ressurreição. Jesus reprova a interpretação deles, porque o texto que eles selecionaram não fala nada sobre vida após a morte, sobre ressurreição, só fala lá, estritamente fala daquela lei. Mas eles se utilizam desse texto mal interpretado para desmoralizar a Jesus, porque cria também e ensinava a doutrina da ressurreição. Estava aqui. Diz alguns estudiosos que esse era o argumento preferido dos saduceus para calar a boca dos fariseus. Os fariseus não conseguiam dar uma resposta clara para os saduceus, e os saduceus sempre jogavam na cara dos fariseus esse argumento. E aí Jesus, como ele também ensinava a doutrina da ressurreição, como está em João capítulo 6, eles usam esse mesmo argumento contra o nosso Salvador. Mas olha só, mas Jesus revela e aponta a ignorância deles em relação às Escrituras. E Jesus destaca 3 doutrinas, gente. Na resposta de Jesus, a partir do verso 30, Jesus ele destaca 3 doutrinas e ele enfrenta ali os saduceus. Olha só o que ele responde no verso 30, na sua Bíblia. Ele diz assim: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Aqui no verso 30, Jesus estava defendendo a doutrina da ressurreição e explica a condição das pessoas depois da ressurreição. E Jesus deixa bem claro a existência dos anjos. Jesus aqui ele está defendendo a existência dos anjos, porque ele fala lá no verso 30, na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Jesus está defendendo a doutrina da ressurreição, e ele está falando da condição. Qual vai ser a condição dessa pessoa? Essa pessoa, nós, na ressurreição, não haverá casamento. Não haverá mais esse sentimento afetivo de casamento. Não haverá mais essa necessidade conjugal. Não haverá. E Jesus está mostrando o seguinte: olha, vocês estão perdendo tempo. Vocês não entenderam o texto. E o grande problema também é que vocês selecionaram um texto que fala sobre a lei, mas se vocês crescem na totalidade das Escrituras, vocês iriam entender a questão da ressurreição e a condição das pessoas. Na ressurreição ninguém vai casar, mas nós seremos, olha só, como anjos. Não significa que seremos anjos, tá? Ninguém quando morre vira anjo, e nem criança quando morre, tá? Isso é uma doutrina herética, gente. Isso é uma crendice. Ninguém quando morre vira anjo. Mas Jesus deixa bem claro que quando nós ressuscitarmos, seremos como os anjos. Não teremos essa necessidade de uma relação afetiva conjugal. Mas no verso 31, é interessante que Jesus aí, ele chama para briga. Porque ele fala assim: vocês nunca leram o texto que vocês gostam? O livro que vocês nunca leram, no Pentateuco, vocês nunca leram o que Deus disse? A questão é o seguinte: a resposta está no próprio livro que vocês selecionam. A resposta está no Pentateuco sobre a ressurreição. Aí no verso 31, Jesus fala assim: quanto à ressurreição dos mortos, nunca lestes o que Deus disse? Aí Jesus vai enfrentá-lo com as Escrituras no qual eles acreditavam. Aí Jesus ele cita lá Êxodo capítulo 3 verso 6, quando Deus disse assim para Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aqui Jesus estava defendendo o seguinte: olha, os nossos patriarcas, os nossos pais na fé, eles estão vivos. Aí aqui Jesus ele está defendendo uma terceira doutrina, a imortalidade da alma. Jesus está dizendo o seguinte: olha, o Deus dos nossos pais falou de Abraão, Isaque e Jacó, porque eles ainda estão vivos. Eles estão em algum lugar
que o próprio Jesus chamou de paraíso. Olha, eles estão lá, eles estão vivos. Aí, gente, Jesus está defendendo essa doutrina, a imortalidade da alma, dizendo o seguinte, que antes da ressurreição, o espírito, ele continua consciente. Aqui Jesus, ele está desmontando, gente, uma outra heresia chamada sono da alma. Já ouviram sobre isso? A doutrina do sono da alma é quando a pessoa morre, o espírito fica dormindo. Fica dormindo. E no dia da ressurreição, junto com o corpo, o espírito acorda e vai para o corpo. Gente, isso é heresia. A Bíblia não afirma isso. Infelizmente, alguns círculos religiosos ensinam isso, o sono da alma. Isso é, morreu, o espírito fica dormindo, enquanto o corpo está em decomposição no cemitério. Isso não é verdade. Quando Jesus fala assim, olha, vocês nunca leram lá no Pentateuco, em Êxodo, quando Deus diz para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jesus estava enfatizando o relacionamento pactual que Deus estabeleceu com os 3 patriarcas. Muito embora os 3 já estivessem mortos, quando Deus falou com Moisés, Deus ainda era o Deus deles, tanto quanto era na época em que eles estavam vivos sobre a terra. E mais ainda, pelo fato de eles estarem experimentando a comunhão eterna com Ele nos céus. Aí, o que Jesus estava argumentando para os saduceus? Olha, vocês não acreditam nem na ressurreição, vocês não acreditam nem na vida após a morte, e nem na existência dos anjos, mas eu, porém, vos digo, isso é verdade. Porque o Deus que vocês acreditam, que inspirou Moisés a escrever o Pentateuco, ele já estava falando sobre essas doutrinas centrais da fé. No entanto, a alma continua viva e haverá um dia a plena ressurreição dos nossos corpos, que receberemos um corpo imortal. Por isso que Jesus ele finaliza assim, lá no verso 33, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Com essa expressão, Jesus está defendendo a doutrina da imortalidade da alma. Interessante que o texto paralelo de Marcos 12, verso 27, está escrito que Jesus finaliza seu argumento condenando o erro dos saduceus, dizendo, laborais em grande erro. Interessante que Jesus, ele não relativiza a interpretação. Interessante isso, gente. Ele não relativiza, não, olha, é assim mesmo, né? Para não ter problema, eu vou aceitar a sua interpretação. Ele não particulariza como se fosse certa, ele não diz assim, bom, essa é a sua verdade? Legal, essa é a sua, eu tenho a minha. Então eu fico com a minha, você fica com a sua, legal? Tudo bem? Assim a gente não tem problema um com o outro, não. Jesus, ele nem relativiza e ele nem particulariza, cada um tem a sua verdade. Pelo contrário, Jesus condena e corrige aquela interpretação errada. Por isso que certa vez ele ensinou em João 7,24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Gente, Jesus ele não quis praticar o politicamente correto, ou a filosofia da boa vizinhança. Ele não, está errado. Vocês erram e feio por não conhecer as Escrituras. E nem o poder de Deus. Quando ele fala o poder de Deus, ele está falando o próprio Deus. Sabe o que Jesus está falando? Que quem não conhece as Escrituras, não conhece a Deus. Isso é terrível, gente. Quem não conhece as Escrituras, também não conhece a pessoa de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus. Não conhece. Não conhece. Assim, aconteceu com os saduceus, que tinha luz na mente, mas não tinha fogo no coração. Que tinha uma grande intelectualidade, mas não tinha um discernimento espiritual fornecido pelo Espírito Santo para entender com claridade as Escrituras Sagradas. E Jesus os condena dizendo, errais, por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E Jesus ele reafirma a doutrina da ressurreição, a doutrina da imortalidade da alma. Quando uma pessoa morre, o espírito continua consciente. A doutrina da existência dos anjos. Os anjos existem. Não é um mito, não é uma lenda, como muitos saduceus e muita gente hoje também pensam. E o verso 33 diz assim, ouvindo isso,
As multidões se maravilhavam da sua doutrina. Eles se maravilhavam, gente. Eles nunca viram nada igual e ficaram profundamente impactados com o ensinamento de Jesus. Ficaram impactados com a doutrina de Jesus, o ensinamento, ficaram impactados com a sua doutrina devido à sua coerência e seriedade em interpretar as Escrituras com clareza, revelando assim o poder de Deus que emana das Escrituras, devidamente interpretada e aplicada na vida das pessoas. E aí aquele povo ficou maravilhado com a doutrina. Algumas traduções está ensino, isso é, Jesus ele era altamente doutrinador, mas a autoridade dele era a coerência que ele tinha com as Escrituras e com a missão dele, em interpretar as Escrituras que apontava e aponta até hoje para ele mesmo. E o povo ficou, uau, maravilhado, porque também Jesus, ele conseguiu calar a boca do grupo mais inteligente da época dele, os saduceus, que vira e mexe, deixava os fariseus de joelhos no chão, porque eles não conseguiam responder essa pergunta. Amém, gente? Deu para entender um pouco? Fez sentido? O texto bíblico? A aplicação. O que esse texto tem a ver com a nossa vida? O que esse texto tem a ver com os nossos problemas? O que esse texto tem a ver com a nossa existência e com a nossa espiritualidade? Eu quero compartilhar com vocês 3 lições. 3 lições muito importantes desse texto sagrado para a nossa vida e para a manutenção da nossa fé. Primeira lição, guarda isso no seu coração. A primeira lição que eu quero falar é sobre a ignorância e a perversidade dos maliciosos. A ignorância e a perversidade dos maliciosos. Essa verdade está do verso 23 ao verso 29. Porque no verso 24, mais uma vez, Jesus recebe uma pergunta maliciosa. Mais uma vez, ele recebe uma pergunta espinhosa. Ele já tinha recebido dos fariseus, quando os fariseus falaram, olha, com que autoridade tu ensinas isso? Ele já tinha recebido dos herodianos, olha, é certo pagar tributo a César? E agora ele recebe mais uma pergunta maliciosa. Olha, está aqui, gente, relembrando o que a gente vem pensando aqui. Tome cuidado. Tome cuidado com as pessoas que se aproximam de você para fazer pergunta maldosa, para te prejudicar. Tome cuidado. Perguntas maliciosas, perguntas espiosas, que não é para promover você, que não é para ajudar você, que é para puxar o seu tapete, que é para prejudicar você. Porque essa pergunta maliciosa, quando os saduceus se aproximaram de Jesus, não era para aprender. Eles queriam pegar Jesus no pulo. Eles queriam desmoralizar Jesus. No entanto, tome muito cuidado com a pergunta dos maliciosos. Eles usaram a prática do levirato. Eles pegaram uma lei do Antigo Testamento e levaram para Jesus, pensando que Jesus não iria dar uma resposta adequada. Cuidado com as pessoas que usam a Bíblia de forma distorcida e mal interpretada. Esse é o problema, gente. Os saduceus, inteligentíssimos, eles conheciam muito bem o Pentateuco, os livros que Moisés escreveu, e eles usaram todo esse arcabouço de conhecimento, mesmo interpretando de maneira errada, para poder perguntar para as pessoas, ou para ficar debatendo com os outros grupos religiosos. Cuidado com as pessoas que usam a Bíblia de forma distorcida e mal interpretada. Gente, isso aqui é terrível. Certa vez, eu li uma frase de um estudioso que dizia assim: a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas quando ela é mal interpretada, ela se torna a mãe de todas as heresias. A Bíblia, gente, ela precisa ser interpretada de maneira correta, de maneira saudável. É por isso que mais para frente a gente vai ver Jesus dando uma advertência para a pessoa, dizendo assim: olha, examine as Escrituras. Examine as Escrituras. Nós corremos o risco de errar. É por isso que a Bíblia nos convida a se debruçar diante desse livro e a estudá-la, a meditar, a pesquisar, a investigar, pois é através das Escrituras que nós conhecemos a Deus. E aí, gente, um texto mal interpretado,
Uma mensagem mal interpretada a partir de um texto nos revela um Deus deformado. Aí tem muita gente proibindo coisas que Deus não proíbe. Tem muita gente Deus permitindo, pessoas permitindo coisas que Deus não permite e ensinando coisas que Deus nunca afirmou. Nunca afirmou. Sabe por quê? A gente precisa ter esse cuidado. Você quer ver uma delas? Eu destaco uma, bem conhecida. Isaías capítulo 53 diz assim, falando de Jesus, fala que ele, falando sobre a morte de Cristo, fala que ele foi para a cruz, que ele levou sobre o madeiro todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos curados. Aí Mateus, ele usa, lá em Mateus capítulo 8, ele usa esse texto falando de como Jesus ia curando as pessoas. Aí pegam esse texto de Mateus 8 e Isaías 53 e dizem assim, tá vendo? O crente não fica doente. Tá vendo? O crente não pega Covid. Mas por quê? Não, porque Jesus, quando ele morreu na cruz, ele levou todas as nossas enfermidades. E lá na cruz, além de ele garantir a nossa salvação, ele garantiu a plena saúde. Mas não é isso que o texto está tratando. Lá em Isaías 53 está falando da vida histórica de Jesus, que quando Jesus viria, realmente ele ia curar pessoas no seu ministério. E também em Isaías 53, quando fala de enfermidade, está falando dos nossos pecados. Entretanto, o texto não está afirmando que o crente verdadeiro nunca fica doente. Isso é heresia. É heresia. Por exemplo, é a mesma coisa, algumas pessoas que pegam alguns textos na Bíblia e falam assim, a maior evidência de uma pessoa que pertence a Deus é a prosperidade. Então a maior evidência de um cristão é a prosperidade e a saúde perfeita. Não é verdade. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que o texto está ensinando. E aí essa heresia, gente, é ensinada. E deixa as pessoas frustradas, porque a Covid veio aí e desmontou todo mundo. Quem ensinava isso ficou doente também. Mas e aí, Jesus não levou toda a doença na cruz? A questão é, o cristão também sofre. O cristão também sofre. Esse corpo mortal também sofre enfermidade. A questão que Jesus levou na cruz, os nossos pecados que nos separavam de Deus. Então, vocês estão vendo como é mortífero, como é sutil. Um texto mal interpretado engana as pessoas. E deixa as pessoas frustradas, gente. Quantas pessoas eu conheço em São Paulo, que não tinham essa prosperidade que o povo tanto ensina. E eram pessoas de Deus, são pessoas crentes, cristãos, devotos, cheios do Espírito Santo, e não desfrutavam de tudo isso. E ficavam frustrados, falando, não, calma aí, não é bem assim não. A prosperidade é uma bênção, mas não é a maior evidência de uma vida cristã. Não é. No entanto, cuidado com as pessoas que usam a Bíblia de forma distorcida e mal interpretada. É isso que os saduceus faziam na época de Jesus. Agora, o grande problema, gente, a mente do homem é corrompida por causa do pecado. A mente do homem é corrompida por causa do pecado. Lembre-se, quando o pecado entrou no mundo, através da desobediência dos nossos ancestrais, o pecado contaminou toda a raça humana. E diz a Bíblia que nós nascemos com esse pecado, chamado pecado original. E esse pecado afetou todas as nossas faculdades. O pecado afetou a nossa mente, de tal maneira que os saduceus, eles eram altamente intelectuais e não entendiam as Sagradas Escrituras. Não entendia. Não significa que alguém muito inteligente, muito capaz, tenha a capacidade de entender as Escrituras. A gente só consegue entender as Escrituras, gente, quando o Espírito Santo ilumina a nossa mente. Porque a nossa mente foi afetada do pecado de tal maneira que os maiores pensadores deste mundo não entendem a Bíblia. E são inteligentes. Têm alta formação acadêmica, mas não entendem as particularidades mais humildes da Bíblia. Sabe por quê? Por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ilumina a entender as Escrituras e a conhecer o poder de Deus. E os saduceus não conheceram isso. É por isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, verso 21 e 22, Paulo falando da revelação geral que Deus se manifestou através da natureza.
Mas daí ele escreve assim: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Paulo está dizendo, olha, o pecado afetou a raça humana de tal maneira que a sua sabedoria ficou obscurecida. E de sendo sábios, eles se tornaram tolos, porque a raça humana não entende quem é Deus, por causa do pecado que afetou a mente. Agora, gente, nesse tópico, precisamos tomar muito cuidado, o perigo de os hereges assumirem a liderança religiosa. Está aqui, gente. Os saduceus eram uma liderança política e religiosa. E eles faziam um estrago na época de Jesus, um estrago. Esse é o problema, gente, do poder, esse é o problema dos hereges, pessoas que não são comprometidas com as Escrituras, estarem na liderança religiosa nas igrejas. Isso é terrível, gente. Aí os saduceus era o tipo de religioso que gostava de explorar a fé das pessoas, gostava de explorar a fé humilde das pessoas, arrancando o dinheiro das pessoas, porque eles que gerenciavam todos aqueles mercenários que estavam ali no templo, no pátio do templo, arrancando o dinheiro do povo. Os saduceus, que era a grande cabeça administrativa, eram os saduceus. Esse é o perigo de hereges assumir a liderança religiosa. Eles abusam das pessoas, arrancam dinheiro das pessoas e se completam sobre as costas das pessoas mais humildes. E tudo isso por errar, por não conhecer as Escrituras, porque a própria Escritura diz que nós que ensinamos seremos mais cobrados por Deus. Por Deus. Certa vez, um pastor anglicano chamado John Charles Riley, ele foi pastor no século XIX em Liverpool, lá na Inglaterra. E ele, falando dos saduceus da época deles, das pessoas que não tinham compromisso com Deus, ele diz assim: diz que nós devemos estar apercebidos acerca de 3 coisas em relação aos incrédulos. Porque ele chamava, mesmo essas pessoas envolvidas na religião, ele chamava de incrédulos. Primeiro, eles sempre vão procurar nos pressionar com dificuldades e coisas espirituais difíceis de explicar. Está aqui. Essas pessoas fazem perguntas difíceis, como os saduceus. Perguntas difíceis, capciosas, para poder pressionar as pessoas. Segundo, eles vão lançar mão de argumentos desonestos. Esses contendores negam a Bíblia sem conhecê-la. Isso é, muita gente usa a Bíblia para pressionar os outros, mas não conhece a Bíblia na sua totalidade. Só aquilo que interessa. Terceiro, eles têm uma consciência e muitas vezes, enquanto falam, sabem que estão errados. Sabe? Gente, esse pessoal vai prestar conta diante de Deus. Esse pessoal vai prestar conta diante de Deus. E cada falso profeta da nossa nação vai prestar conta diante de Deus. Vai prestar conta. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Com a Bíblia não se brinca. E infelizmente existe muitos saduceus na nossa nação. Que Deus nos livre, gente. Que Deus nos livre. Essa é a ignorância e a perversidade dos maus. Ignorância aqui no sentido de não ter conhecimento. E perversidade no sentido de manipular as pessoas, como faziam os saduceus. Tome cuidado. Tome cuidado. Fuja de um lugar assim. Fuja de pessoas assim. Fuja. Fuja. Esses são os saduceus de hoje. Segunda lição. A necessidade de conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Essa verdade está do verso 29 e 30. A heresia é a consequência do desconhecimento da Escritura e do poder de Deus. Para que, gente, não conhecer as Escrituras também leva ao buraco de não conhecer a Deus. Aqui está o problema. Desconhecimento das Escrituras inviabiliza conhecer o Deus verdadeiro. Esse é o grande problema. É por isso que Jesus fala: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe o que Jesus estava falando? Olha, vocês estão errando
em não conhecer as Escrituras diante desse texto, e o pior, vocês não conhecem o Deus que inspirou Moisés a escrever esse texto. Vocês não conhecem o poder de Deus que inspirou Moisés a escrever esse texto. Quem não conhece a palavra de Deus, também não conhece o próprio Deus. Isso está interligado. Vocês estão vendo como isso é sério, gente? Nós precisamos conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer a sua Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia, meditar nas Escrituras, se debruçar nesse livro sagrado, porque assim vai nos habilitar a prosseguir em conhecer ao Senhor. E Oséias já tinha profetizado lá na nação de Israel: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Conhecimento das Escrituras. Porque não conhecer as Escrituras não consegue conhecer quem é Deus, a vontade de Deus, os atributos de Deus, os planos de Deus. É impossível conhecer isso sem conhecer as Escrituras. Sem conhecer. É por isso, gente, que eu uso essa palavra de novo. A gente se mata aqui. A gente trabalha, a gente estuda as Escrituras nessa tentativa de conhecer mais a Deus. Mais a Deus. Não porque somos melhores, porque essa é a nossa responsabilidade. Conhecer a Deus através das Escrituras. Deixa eu te perguntar. Você tem lido a Bíblia? Deixa eu falar uma coisa para vocês que me assusta. E eu tenho até aconselhado os novos convertidos que vão se batizar a não cometer os pecados dos crentes mais antigos. Que pecado é esse, pastor? Crentes que estão há 30, 20, 10 anos na igreja e nunca leram a Bíblia toda. Gente que está há 40, 50 anos na igreja e nunca leram a Bíblia toda, e não é por problemas de leitura, não. Gente que sabe ler muito bem, mas nunca leram, gente. Gente que está estacionado no Salmo 91 até hoje, ou no Salmo 23, não conhece os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Não conhece. Gente, precisamos conhecer as Escrituras, porque assim, conhecendo as Escrituras, a gente vai conhecer a pessoa de Deus, quem Deus é, e a gente vai experimentar o poder de Deus, porque através das Escrituras nos moldando, nos transformando, que a gente experimenta o poder de Deus através das Escrituras. É isso que nos mantém de pé, é isso que nos mantém cheios do Espírito Santo. Precisamos desesperadamente conhecer as Escrituras. Eu concordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, falando do Brasil: o Brasil é um dos países que mais tem tradução de Bíblias no nosso país. Mas é um dos países mais analfabetos de Bíblia. Analfabeto não é porque não sabe ler e escrever, analfabeto porque não se interessa pela Bíblia. E a gente tem várias Bíblias nas prateleiras das lojas, várias traduções, tanto as traduções mais antigas da língua portuguesa, as traduções mais atualizadas para ficar mais fácil a compreensão. Mas, gente, a nossa igreja, o nosso povo está afastado das Escrituras, está afastado das Santas Escrituras. É por isso que Lutero, na Reforma Protestante, ele afirmou assim, olha só que ele falou, gente, sobre as Escrituras: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Olha o que ele está dizendo: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Quem disse que ter milagre num lugar, Deus está autenticando, está aprovando? Se não tiver conhecimento das Escrituras, quem disse isso? Quem disse que Deus está aprovando isso? Quem disse que Deus está autorizando isso? O milagres não pode substituir o conhecimento das Escrituras, gente. E Lutero falou isso porque na época a igreja predominante tinha milagres. Tinha milagres. E Lutero falou: olha, se não tiver nas Escrituras, tem que ser rejeitado, mesmo que chova milagre todo dia.
É por isso que o pastor Charles Spurgeon, no século XIX, ele escreveu assim: a Bíblia, toda a Bíblia, nada mais do que a Bíblia, é a religião da Igreja de Cristo. Precisamos conhecer a Bíblia. Assim, conheceremos o poder de Deus. Amém? Aí, quando a gente conhece as Escrituras, a gente entende que a morte coloca um fim no relacionamento conjugal, gente. Com a morte não haverá mais casamento, tá ok? Então, desfrute do seu casamento agora, da melhor maneira possível, porque no céu não haverá casamento, não haverá casamento. E é isso que Jesus explicou para aqueles saduceus. Amém? Terceira e última lição, a realidade da ressurreição, verso 31 a 33. Preste atenção nisso aqui. Jesus deixa bem claro, através da doutrina da ressurreição, a morte não coloca um fim ao nosso relacionamento com Deus. Se a morte ela põe um fim no nosso relacionamento conjugal, a morte não põe um fim ao nosso relacionamento com Deus. Pelo contrário, quando nós morremos, nós vamos para Cristo e ter um relacionamento mais pleno com Cristo. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 1, versos de 20 a 24. Ele escreve assim para aqueles crentes: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha o que ele fala no verso 21, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Olha a convicção de Paulo. Paulo dizendo: olha, para mim viver é Cristo. E morrer para mim é uma riqueza, é lucro, estou no lucro. Porque eu desejo partir, eu quero ir embora, eu quero ir para Cristo. Eu tenho certeza da minha salvação, mas como eu sei que vocês precisam da minha ajuda, é melhor que eu fique. Mas um dia eu vou para lá, eu vou para o céu encontrar o meu Senhor. Amém, gente? Jesus deixa bem claro que quando nós morremos aqui, a gente continua se relacionando com Deus, na glória, no paraíso, nos céus, desfrutando da bem-aventurança. Amém, gente? É por isso que vale a pena ter Jesus no coração. É por isso que vale a pena ser discípulo de Jesus. Porque Jesus conquistou para nós na cruz a salvação da nossa alma. E Ele nos deu a vida eterna, que se nós morrermos agora, nós estaremos com Ele. Com Ele. É por isso que Jesus falou que Deus não é Deus de mortos e nem de sonolentos. Ele é Deus de vivos. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Moisés está vivo. Os profetas estão vivos. Os apóstolos estão vivos. Estão com Cristo na glória. E um dia nós iremos para lá. Um dia, como diz o apóstolo João, nós o conheceremos como Ele é. Estaremos com Ele para sempre. Mas daí, preste atenção nisso aqui. Quando um cristão morre, o corpo físico vai para o cemitério e entra em decomposição. O espírito não morre nem dorme. Esse espírito, ele fica confinado num lugar que Jesus chamou de céu ou paraíso. Como está em Lucas 23, aquele ladrão do lado direito que se arrependeu e que falou assim para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E esse hoje mesmo não tem nenhuma vírgula aí, tá? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E diz a Bíblia que aquele ladrão faleceu naquele dia, junto com Jesus. Então, quando um cristão morre, o espírito fica confinado nesse lugar celestial, chamado céu, /paraíso, ou /seio de Abraão. Mas
A Bíblia fala que quando Jesus voltar, haverá a ressurreição. Aquilo que os saduceus não acreditavam. A ressurreição é o seguinte: os espíritos confinados no céu voltarão para os corpos. E os nossos corpos se levantarão de maneira extraordinária da sepultura. Aí, como isso acontecerá? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de 13 a 18, presta atenção, Paulo, ele detalhando como vai ser a ressurreição. Ele escreveu assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que morreram, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que morreram. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que morreram. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Aqueles que morreram serão ressuscitados. Aqueles que estão vivos serão arrebatados e se encontrarão com Jesus nos ares. É por isso que quando alguém morre com Cristo, a gente tem que dizer assim: a gente não pode dizer adeus. Quem morre com Cristo, a gente tem que dizer assim: até logo. Até logo. Um dia eu vou te encontrar. E essa pessoa que morreu com Cristo vai ressuscitar primeiro. E quem estiver vivo vai ser arrebatado. Que lindo, né, gente? Não precisa nem pagar plano funerário. Vai ser arrebatado. Arrebatado. Como será o nosso corpo? Como será o corpo daqueles que ressuscitarão? Paulo, de novo, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 58, ele escrevendo para os crentes de Corinto, olha só que ele escreve: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Paulo diz que quando a gente ressuscitar, o nosso corpo será incorruptível, será um corpo imortal, que nunca vai envelhecer, nunca vai adoecer, que não vai sofrer, será um corpo transformado semelhante ao corpo ressurreto de Jesus. Um corpo transformado, gente. É essa doutrina que Jesus estava defendendo diante do ceticismo dos saduceus. E o que acontecerá depois? A gente já viu como acontecerá, a gente já viu como será o nosso corpo, mas o que acontecerá depois? Apocalipse capítulo 21, verso de 1 a 7. O apóstolo João, ele está registrando, ele escreveu assim: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar
já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus dele. Olha só, gente, como a gente vai ser tratado. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Amém, gente? E habitaremos com o Senhor. Com o Senhor. É isso, gente. Um dia habitaremos em novos céus e nova terra com um novo corpo. E nesse lugar não haverá mais pecado. O pecado vai ser retirado. E lá nós sentiremos e vivenciaremos a verdadeira alegria centralizada em Deus. Onde não há dor, não há luto, não há sofrimento, não há saudades. E que o nosso coração vai estar satisfeito somente em Deus. Somente em Deus. Esse é o lugar que Jesus tem preparado para mim e para você. Amém? Essas são as realidades incontestáveis. A doutrina da ressurreição, a doutrina da imortalidade da alma, a doutrina da existência dos anjos. Por isso, para a gente entender isso, nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Oh Deus, primeiro, Pai, eu peço perdão pelos nossos pecados, as nossas negligências, omissões, por não priorizar as Escrituras Sagradas. Ó Deus, livra-nos disso, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, do ceticismo dos saduceus. Livra-nos, ó Deus, da incredulidade dos saduceus, ó Pai. E ajuda-nos a crer, ó Deus. Ajuda-nos a crer, ó Pai, na Tua palavra e nas Tuas promessas, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ajuda, Senhor, os meus irmãos e irmãs aqui nesta noite a crescerem no conhecimento da Tua palavra, pois assim e somente assim nós conheceremos o Senhor, e iremos experimentar o Teu poder sobre nós, ó Pai. Abençoe o Teu povo, Pai, e ajuda-nos a crer e a viver a Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.